Todo mundo se alimentou bem hoje, todo mundo comeu, tomou um cafezinho, está todo mundo acordado. Eu acho que esse café aqui da capela, né? Quando eu vim para a capela, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, foi esse café. Eu falei assim, caramba, que igreja maneira, tem um café da manhã. A gente chega aqui já de manhã e tem um café. A primeira vez que eu não vim preparado, mas depois eu sempre vinha de estômago vazio, né? Para poder aproveitar. E a primeira vez que eu vi esse café aqui, eu fiquei assim, pô, isso aí deve ser uma estratégia evangelística, né? Eu vim de uma igreja que tudo era estratégia evangelística. Que no fundo, assim, não deixa de ser. Você convida seu amigo, né? Convida alguém para vir aqui, manda chamar a família, fala, ó, vamos lá tomar um café, tudo por minha conta. A pessoa chega aqui, chega numa igreja, né? Achando que vai chegar na padaria, chega numa igreja. Mas às vezes a mesa daqui está mais bonita do que de muitas padarias que a gente vê por aí, né? Mas, na verdade, não é uma estratégia evangelística, né? Na verdade, esse café da capela, a intenção dele é muito maior do que isso. Eu acho que esse café aqui ele tem a intenção de fazer as duas coisas que Jesus mais gostava de fazer, que era comer e se relacionar com as pessoas. E no momento do café, a gente faz exatamente isso aqui. Eu estava hoje ali conversando com o Fernando, mas estava reparando assim, eu falo, cara, como que é a maneira, assim, a movimentação, chega a gente, aí já para os grupinhos para conversar, aí daqui a pouco o grupinho já está diferente, já tem outra pessoa conversando, quem chega aqui normalmente não fica deslocado, e as pessoas comendo, todo mundo comendo e conversando, eu falo, cara, isso é muito maneiro, acho que Jesus, quando ele pensou na igreja, uma das coisas que ele pensou foi isso, eu quero um momento, eu quero um lugar de comunhão para as pessoas. Eu quero que eles possam ter essa chance de se relacionar, né? E quando a gente fala em comunhão, né? A gente acaba levando para isso. As nossas conexões são assim também, momento da gente sentar, da gente conversar, mas também da gente poder comer, né? Acho que a mesa está sempre presente em todos os momentos. Acho que isso aí acaba fazendo com que a gente, quando esteja nesses lugares, a gente sempre se acostume, né? Tá sempre comendo, a gente acaba não passando fome. E acho que esse lance da fome ele até é um pouco interessante, porque eu fico bem estressado quando eu estou com fome. Não sei vocês, mas meu humor muda bastante, né? Quando eu estou num lugar que não tem comida, ou esses dias eu fui na festinha do Raul, e o almoço estava prometido para meio-dia. Quando deu 3 da tarde, eu não tinha comido ainda. Aí quando a comida chegou, veio só uma sujeirinha no prato, parecia até restaurante francês, né? Veio só aquela raspinha de feijão, um pouquinho de arroz, e eu já estava querendo esganar lá naquele lugar. Mas eu acho que isso não sei se tem alguém aqui que é que nem eu, né? Que entra no modo sobrevivência quando está com fome. Eu acho que a gente não está acostumado a passar fome. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente acaba tentando resolver imediatamente, né? Uma necessidade básica nossa que a gente acaba tentando resolver. E a forma mais fácil de resolver quando o seu problema da fome é o quê? É você comer, certo? Então a gente acaba querendo resolver isso da forma mais rápida possível. E além da fome, a gente ainda tem outras dependências, né? A gente, como ser humano, a gente não precisa, a gente precisa de outras coisas. Deus não fez a gente para a gente viver de forma independente, né? Então a gente depende de comida, a gente depende da água, a gente depende do oxigênio, a gente depende do calor, a gente depende do friozinho também, do ar-condicionado, é sempre bom, né? Aquele cafezinho para a gente poder funcionar de manhã. E a gente está sempre precisando de alguma coisa, né? E isso é interessante, porque você já parou para pensar, se Deus fizesse a gente sem essas necessidades? Você imagina, se você não sentisse fome, se você não sentisse sede, se fosse igual aqueles robozinhos de filme futurístico, né? Que você já vem pronto. Do jeito que você nasceu, você já está pronto.
ia nascer no shape, não ia precisar do projeto verão, não ia precisar fazer dieta, né? Acho que isso aí ia ser bom para muita gente. Mas não é assim, Deus fez a gente totalmente dependente dele. E essas nossas dependências, elas vão apontando para o nosso Criador. Porque eu não sei se essa foi a intenção de Deus, mas eu imagino, né, nos meus achismos, eu imagino que quando Deus colocou essas necessidades na gente, de algum modo Ele quer que a gente se lembre que a gente sempre precisa de algo e que a gente precisa ir atrás desse algo, a gente tem que ir buscar esse algo que a gente precisa para satisfazer aquela nossa necessidade que é imediata. E assim como eu comecei falando aqui da fome do corpo, né? Que a nossa fome física, ela grita, a gente tem outros tipos de fome. A gente tem uma fome também, que é uma fome da nossa alma. Só que a fome da nossa alma, ela não grita. A fome da nossa alma, ela sussurra. E esse sussurro que ela dá, muitas vezes confunde a gente. Muitas vezes a gente acha que o sussurro que a gente está ouvindo, que é um sussurro que muitas vezes é espiritual, a gente acaba achando que ele é um sussurro físico. A gente tenta compensar esse sussurro da fome da nossa alma, a gente tenta compensar se enchendo de forma física, né? Acho que um bom exemplo, tem muita gente que sofre de ansiedade e fala, cara, eu estou com ansiedade. Quando eu estou com ansiedade, eu abro a geladeira e começo a comer. Por quê? A ansiedade é um problema da nossa alma, ela está sussurrando no nosso ouvido. Só que a gente está entendendo isso como um recado do nosso corpo. E a gente quer resolver um problema da nossa alma com um remédio para o nosso corpo. E muitas vezes esse resultado acaba sendo desastroso para a gente, porque a gente não trata nem o problema que a gente tem e acaba arrumando um outro problema junto. Então, muitas vezes, além desses problemas físicos, a gente tem problemas espirituais. E esses problemas espirituais, eles acabam acontecendo essa falta de alimento, né? Você não alimenta o seu corpo, você acaba tendo problema com o seu corpo. Você não alimenta o seu espírito, você certamente vai ter problemas com o seu espírito. Essa semana eu tive uma viagem que eu fiz para a Alemanha, e foi uma viagem assim, foi muito de repente, eu fiquei sabendo uma semana antes que eu ia, aquela correria, eu estava meio assim se eu ia para lá ou não. Sempre foi uma grande vontade minha de ir para lá pelo trabalho, para conhecer. A gente sempre está em contato com as pessoas de lá, e apareceu essa oportunidade para eu ir. E eu fui com um grupo de pessoas para lá, que eles já tinham, umas pessoas já tinham morado na Alemanha, outras sempre estão indo para lá. E para mim era a primeira vez. Então, quando eu desci lá na Alemanha, eu estava igual o Will Smith no Maluco do Pedaço, aquela abertura que ele chega na casa do tio dele, que ele vai olhando tudo novo assim, tudo muito diferente, né? E para eles era tudo normal. Eu ficava com o celular assim, filmando tudo, eles olhando para mim assim, o que você está filmando aqui? Você vai ver mais coisa legal aqui. E eu tive a oportunidade também de conhecer o centro de Munique, que é um lugar, assim, eu não sabia, mas é um lugar extremamente rico em história, né? Histórias que foram construídas por pessoas incríveis, outras nem tão incríveis assim, algumas até detestáveis, né? Munique já foi destruída na Segunda Guerra Mundial e foi totalmente reconstruída. Os prédios lá têm a data que ele foi construído originalmente e a data que ele foi reconstruído. Então é um lugar assim totalmente encantador. Mas ao mesmo tempo que ele é encantador, uma viagem dessa, né, ela não é uma viagem só instagramável. Ela tem os seus perrengues, e lá estava fazendo um frio, mas um frio assim, um frio de cortar a gente. Estava até comentando com o Dalber, assim, um frio que sua boca fica paralisada, que você às vezes na rua você não consegue nem falar direito, né? Acho que, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de ir para um lugar bem frio, não sei se é oportunidade, mas é uma coisa assim, que o seu corpo, você vê que ele não foi preparado para o frio, mas isso não tira a beleza desse lugar, né? E aí, como eu disse, que a gente foi num grupo de trabalho, e eu era o novato do grupo, muitas vezes as coisas não aconteciam no meu tempo.
eu tinha que seguir o grupo que estava comigo. Então, para ir para o local que a gente estava trabalhando, eu ia de carona, tinha que acordar no horário, né, que tivesse que estar no café da manhã para sair naquela hora, não podia atrasar. Então, era uma correria. A gente saía de noite do hotel, chegava no hotel, já estava de noite, era o dia inteiro trabalhando. Às vezes não dava para comer no horário certo, aí eu já começava a querer ficar, né, estressado porque não tinha comida. E aí, nesses momentos de perrengue, nesses momentos, né, que a gente acaba saindo da nossa zona de conforto, a gente fica muito mais sensível. A gente fica, ao mesmo tempo que é vulnerável, a gente também fica sensível. A gente acaba ouvindo mais, né, a voz do Espírito falar com a gente acaba se escutando mais, a gente acaba se entendendo um pouco mais de tudo que está acontecendo, né? E aí, nesses momentos, teve um dia que a gente saiu tarde de lá do trabalho, aí o pessoal queria parar num local e eu já estava com fome, estava frio, aí juntava frio, fome, cansaço, aí o estresse vai aumentando, eu já tinha a mensagem pronta, né, mas não era a mensagem da pregação, eu já estava com a mensagem para mandar para o Dalber, falar assim, Dalber, arruma outra pessoa para colocar lá que não vai dar, não vai ter como, não vai dar. Então, quando a gente é apertado, a nossa primeira reação é a gente tentar sair pela tangente, né? A tangente normalmente é o caminho que a gente acha mais fácil. Para mim, ali, o momento mais fácil é assim, eu tenho que começar a me livrar de alguns problemas. Vou ligar para o Dalber e falar, Dalber, não vai dar para eu pregar no domingo lá, arruma outra pessoa. Só que isso era o quê? Eu estava respondendo errado a um outro estímulo que eu estava recebendo, né? Quando, na verdade, eu podia usar essa experiência para eu poder abrir meus olhos para outras coisas que estavam acontecendo naquele momento. E foi isso que eu decidi fazer. Eu falei, não, deixa eu apagar essa mensagem aqui para o Dalber, deixa eu começar a ver como que eu posso tirar proveito dessa situação, né? E isso é engraçado, que às vezes a gente vai preparar uma mensagem para cá, e quando a gente vai começar a preparar a mensagem, a gente fica assim, deixa eu ver o que vai ser bom para a igreja. Aí você começa a pensar. Aí você chega num tema e você vai desenvolvendo aquele tema. Quando você termina de desenvolver o tema, você para e olha assim e fala, cara, essa mensagem foi toda para mim. Eu nem sei se o pessoal da igreja vai entender o que eu estou querendo dizer, mas o tanto que eu parei para preparar isso aqui, Deus falou muito comigo, assim, de que isso aqui é para mim. São para os momentos que eu estou passando maior dificuldade, maior aperto, como que eu estou reagindo? Isso foi uma das coisas que essa viagem me fez refletir bastante, né? E a outra coisa também que eu percebi é que, assim, como que as coisas na Alemanha, elas funcionam tudo como um reloginho. E é assim, o trânsito lá, é assim, tem o que eles chamam de fecheclé, né? Que é quando tem um Y, assim, 2 pistas para entrar em uma, no Brasil acontece que engarrafa os 2, ninguém vai para lugar nenhum, fica tudo travado. Lá eles vão normalmente, vem um carro daqui, outro daqui, outro daqui, outro daqui, e o trânsito flui normalmente, né? Outra coisa também, que a gente estava conversando lá, padrão de excelência dos serviços, né? Quem aqui já fez obra em casa? Quem aqui já sofreu com pedreiro e teve que refazer a obra de um serviço que ele fez lá? Os azulejos, cara, de banheiro de local público, você vê que, assim, o acabamento é impressionante, né? A gente foi numa cervejaria no primeiro dia lá, que tinham mais de 300 pessoas lá nessa cervejaria. E aí, na hora de ir no banheiro, você vai esperando o quê? Pô, vou achar um banheirão de boteco aqui, né? Cara, você chega lá, o banheiro tá limpo, tá cheiroso o banheiro. Você fala, pô, eles não devem conhecer o que é um banheiro de boteco. Levar eles no banheiro da rodoviária, eles vão cair duro, né? Os carros lá, para quem gosta de carro, é o paraíso, assim, é só máquina passando, é Audi, BMW, você fica o tempo todo impressionado com tudo isso, né? E eles são, assim, de uma seriedade incrível para tudo, né? Uma disciplina, uma seriedade, que você anda lá o tempo todo pensando que você pode estar fazendo alguma coisa de errado, né? Você fala assim, cara, acho que eu estou fazendo alguma coisa de errado, não é possível. Então,
Quando você olha assim, você fala, cara, então com tudo isso, lá é um país perfeito, né? O povo alemão é um povo feliz, porque para a gente aqui que vive no lado sul, né, na parte sul do globo, para a gente o conceito de felicidade muitas vezes é isso, é estar realizado profissionalmente, ter um padrão de vida que eles têm lá, né, que normalmente esses países do norte têm, ter essa organização, ter essa questão da educação, do respeito. A gente fala, cara, então o povo alemão, ele é um povo extremamente feliz, extremamente satisfeito, eles não precisam de mais nada. E aí eu fui fazer uma rápida pesquisa, que eu fiquei curioso, né? E a Alemanha, ela está em 24º lugar, né? Tem um ranking que eles fazem para medir a felicidade dos países no mundo. E a Alemanha está em 24º lugar. A Alemanha é uma das maiores economias do mundo. A Alemanha é uma potência mundial, né? Tanto industrial como desenvolvimento socioeconômico da Alemanha é incrível, mas eles estão no ranking da felicidade em 24º lugar. E nesse ranking não tem um 7-1 contra o Brasil, né? Porque o Brasil está em 48º. Então, a diferença que você vê dos dois países, e quando você fala em termos de satisfação da população, essa diferença não é tão grande. O índice de ansiedade profunda, né, que beira assim, a depressão na Alemanha, é praticamente igual ao Brasil. Em torno de 9% da população tem problemas de ansiedade e depressão. Então, o que no começo da viagem eu comecei a me perguntar assim, então será que se a gente fizesse tudo igual aos alemães, né, será que essa seria a fórmula mágica da felicidade? E depois que eu vi esses números, né, depois de tudo que eu vivenciei lá, eu falei, cara, não sei se é exatamente isso, eu não sei se essa seria a fórmula exatamente que a gente muitas vezes está procurando, né? Talvez tenha alguma outra fórmula um pouco diferente. E aí eu acho que Jesus tentou passar um pouquinho disso, né, para os seus discípulos. Naquela época, eu acho que o principal alimento que eles tinham era o pão. E aí Jesus começa a falar de pão para eles, porque seria uma linguagem que talvez metafórica, né, que eles fossem entender. Eu acho que essa linguagem serve para a gente hoje, né, porque acho que é difícil achar alguém aqui que não gosta de pão. Talvez tenha alguém aqui que não coma pão por opção, mas que não gosta daquele pãozinho francês, quentinho, da padaria, que você passa a manteiga assim, ela até derrete. Com um cafezinho, acho que não tem ninguém aqui que não goste, né? E o pão, ele não era um acompanhamento, o pão era o básico. Era como se fosse o nosso arroz com feijão hoje, naquela época. E aí, se vocês quiserem acompanhar, vamos abrir em João 6, versículo 35. João 6, 35, Jesus ele vai falar, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome, aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Então aqui, Jesus não estava só jogando uma metáfora bonita, né? Ele não estava só falando numa figura de linguagem aqui, dizendo que eu sou o cara. Não era isso que ele estava dizendo. Isso aqui foi uma afirmação revolucionária para aquela época, né? Para o contexto dos judeus naquela época, quando Jesus fala isso, isso causa muito impacto nos seus discípulos e nas pessoas que seguiam Jesus naquele momento. Tanto que no versículo 42, eles vão falar assim, ó, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o pai e a mãe dele? Como pode agora dizer, desci do céu? Então, é uma afirmação que, conforme a gente vai lendo, a gente vai vendo o quanto isso impactou, né, os judeus naquela época que eles estavam seguindo Jesus. Porque a expectativa deles era uma expectativa de que o Messias que viria para poder resolver todos os problemas deles, para poder saciar a fome que eles tinham, era um Messias que ia acabar com
com a fome em Israel, era um Messias que ia resolver o problema político de opressão romana ao povo deles. E quando eles veem Jesus se colocando, né, nessa posição, rapidamente eles rejeitam isso. E aí Jesus, ele fala no versículo 53, ele vai mais fundo ainda, ele diz: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Então, já dá para a gente perceber que Jesus, ele vai cutucando na ferida, né, daquele povo. Porque para os judeus, a ideia de comer carne e beber sangue era uma coisa abominável, né? Como que uma pessoa diz, vocês vão ter que comer da minha carne? Só que naquele momento, Jesus estava falando através do Espírito para eles. E eles estavam entendendo através da carne, eles não estavam entendendo através do Espírito. Ao mesmo tempo que Jesus, de certa forma, estava provocando aquele pessoal que estava seguindo ele, ao mesmo tempo que ele provocava, ele também estava dando ensinamento. Então, ao mesmo tempo que ele falava, né, essas coisas de forma que pareciam ser agressivas, na verdade, ele estava tentando chamar o povo para a realidade. E aí ele fala em João 6, versículo 60. Na verdade, os discípulos respondem, né? Duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Então ali, Jesus tinha conseguido, de fato, tirar os discípulos da zona de conforto. Então, naquele momento, os discípulos já estavam totalmente incomodados com o discurso de Jesus, talvez porque a maioria deles estivessem seguindo Jesus ali pelos motivos errados, porque o texto que precede, né, toda essa parte aqui, é o texto da multiplicação dos pães. Então ali eles já deviam estar de buchinho cheio, já esperando quando seria o próximo banquete que Jesus ofereceria para eles, porque Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, tinha acabado de multiplicar os peixinhos, e eles estavam esperando algo nessa mesma linha. Jesus começa a falar algo que vai confrontando eles. E aí no versículo 66, ele diz aqui: desde então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-los. E Jesus provoca os discípulos que ficaram, os outros 12. Vocês também querem ir embora? Versículo 67. E aí Pedro, como um porta-voz daquele grupo que tinha ficado, ele fala, né, um versículo, uma passagem bem conhecida: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então, essa resposta de Pedro, ele está reconhecendo a primeira afirmação de Jesus que a gente leu aqui no versículo 35. Ele está reconhecendo que Jesus era de fato o pão da vida, né? Ele conseguiu enxergar que Jesus era aquele que, de alguma forma, iria saciar toda aquela fome que eles estavam sentindo. E por quê? Que antes de chegar nessa conclusão, por que os discípulos, né, por que eles andavam de forma, de certo modo, tão aleatória? Cada um tinha um interesse, né, cada um tinha um foco, cada um tinha vindo de um lugar diferente. E quando Jesus faz aquele milagre da primeira multiplicação dos pães, ele acaba juntando esses discípulos. E aí todo esse discurso dele acaba tendo um só foco, que é o quê? É ele. Ele acaba trazendo todo aquele povo que estava disperso, ele acaba trazendo todo aquele povo para um só foco. E ele usa essa metáfora do pão para que ele possa juntar todos os seus discípulos nessa mesma caminhada. Então, Jesus, quando ele fala do pão para os seus discípulos, ele estava querendo, na verdade, dizer que ele não era só um detalhe na vida espiritual, que ele era o essencial. E sem ele, a nossa alma, ela não consegue viver. Sem esse essencial, a nossa alma não consegue viver. A gente
anda de um lado para o outro, a gente bate cabeça, mas sem o essencial, a gente não consegue progredir. Às vezes a gente quer usar como um termômetro, né, para medir a nossa vida, se a nossa vida está indo bem ou mal, e a gente acaba usando os termômetros errados, a gente acaba usando como que é o nosso sucesso pessoal, como que é o nosso sucesso com profissional, o sucesso até mesmo com a família, mas a régua que mede aqui a nossa vida, o que Jesus está querendo dizer é qual que é o nosso sucesso no nosso relacionamento com Jesus. Eu acho que essa deveria ser a primeira medida que a gente deveria utilizar quando a gente começa a pensar, né, se estamos sendo bem-sucedidos ou não. E tem mais uma curiosidade, né? Que o pão, naquela época, ele era um símbolo, né, de comunhão e de hospitalidade também. E aí que o café da capela entra, né, nessa história aqui, que o pão naquela época, para aqueles discípulos, simbolizava também um momento de aliança, um momento em que eles se sentavam, tinha todo um ritual, né? Eles não podiam sentar para comer o pão de qualquer jeito. Então tinha todo esse simbolismo do partir do pão. E essa imagem do pão também ela está relacionada com outros momentos históricos, né, de Israel, como por exemplo o maná no deserto, que era o alimento que o povo judeu recebia como uma provisão, mas era uma provisão só para aquele dia, né? E eles não sabiam se iam ter aquela provisão no dia seguinte, mas não adiantava também eles estocarem aquela provisão, porque aquela provisão ela apodrecia no outro dia. E Jesus, quando ele se coloca como pão, ele está se colocando assim: eu sou a sua provisão de hoje, mas amanhã eu também vou estar disponível para você. Ele dá essa certeza para a gente, de que apesar de ser uma provisão diária, que a gente precise buscar diariamente, amanhã ele também vai estar disponível, ele dá essa certeza para a gente, né? O pão também estava relacionado à Páscoa, né? A Páscoa era a festa dos pães sem fermento. E Jesus, ele era esse pão sem fermento, o pão sem o pecado, né? Então, aquele pão que foi partido, aquele pão que só depois que ele foi partido, ele revelou qual era o seu real valor, né? Qual era, a gente fala do pão, dos nutrientes do pão, e o pão é só depois que você come, só depois que você parte ele, que ele começa a revelar do que ele foi feito. E com Jesus foi assim também, só depois que ele foi partido é que ele revelou qual que era realmente a intenção, como que ele iria alimentar a gente. Não era durante aquele período que ele estava aqui com os discípulos, foi só depois da morte e ressurreição dele que a gente conseguiu observar e conseguiu absorver todos os benefícios, né, da vinda de Jesus, do sacrifício que ele fez aqui. Então, para a gente poder já caminhar, né, para a parte final, alguns pontos que eu anotei aqui, que a fome da alma, ela é diferente da fome do corpo. Então, acho que isso se fosse assim, de tudo que eu falei aqui, algo que a gente precisaria sair daqui e refletir, é isso. Será que a gente não está confundindo a fome da nossa alma com a fome do nosso corpo? Ou, pior, será que a gente entende que tem uma fome da alma, entende que tem uma fome do corpo, mas a gente está priorizando matar a fome do nosso corpo e está esquecendo da fome da nossa alma? Porque a fome da nossa alma é ela que vai manter a gente de pé, é ela que vai fazer a gente dar o próximo passo, é ela que vai sustentar a gente. E aí eu fico pensando que talvez os discípulos tenham entendido isso, quando Jesus fala que ele é o pão da vida. E uma dúvida que eu fico, e talvez eles pudessem ter também, né? Que é, ok, entendi, preciso alimentar minha alma, mas como eu vou fazer isso? Como eu faço isso com Jesus, né?
A gente fala que tem o tripé para a gente poder buscar Jesus, né? Que é a palavra, a oração e a comunidade, a comunhão. E que não pode ser nenhum ou outro, tem que ser todos. Não pode ser só a oração e esquecer da palavra, não pode ser a oração e a comunhão, né, e não ter a palavra e a comunhão e não ter a oração. A gente precisa dos três, é um tripé. Se você tira uma perna desse tripé, a câmera vai cair. Então, como fazer isso? Aí você fala assim, no domingo a gente tem isso aqui. A gente tem o nosso momento de oração, a gente tem o nosso momento de comunhão, a gente tem o nosso momento da palavra. Então, seria o quê? Vamos estender os domingos para segunda, terças, quartas. Às vezes o ser humano acaba achando isso. Aí você passa na porta de igreja, tem lá culto da segunda, culto da terça, culto da quarta, o culto da quinta, agenda lotada, seminário no sábado. Mas eu imagino que não é isso que Jesus quer. Jesus não quer que a gente fique dependente da igreja para a gente poder ter essa busca. Isso a gente tem que estender, sim, os dias da igreja, mas para a nossa vida. Eu acho que aqui é só um modelo de como deveria ser. Fala assim, você foi lá na igreja no domingo, não teve um momento de oração, teve um momento de comunhão, teve um momento da palavra? Então agora pega isso e copia para a sua semana inteira, de segunda a segunda. Começa a praticar. No começo é difícil, mas a gente precisa praticar. Porque se a gente não tiver essa prática, a gente vai estar alimentando somente a nossa vida física. E alimentar a nossa vida física é muito fácil. Para a gente se distrair aqui, pegar o celular, o Instagram e começar a olhar, é muito fácil. Mas para a gente sair do Instagram e pegar e abrir a Bíblia, por exemplo, querer ler alguma coisa, cara, é muito difícil. Eu algumas vezes estou mexendo no celular e falo assim, cara, não estou mexendo muito no Instagram. Deixa eu ver se eu vou ler a Bíblia. É impossível, não tem como, você não consegue virar essa chave imediatamente. Porque o prazer que você tem instantâneo estar fazendo algumas coisas, parece que não combina. Pelo menos para mim não combina. Então, para eu parar e ler a Bíblia, tem que ser... os astros têm que se alinhar para eu conseguir parar e falar assim, agora eu vou parar e vou ler a Bíblia. Agora eu vou me concentrar. Então, a gente precisa estar muito atento com isso, porque requer um esforço maior da nossa parte. A gente requer uma atenção maior da nossa parte. Se distrair é muito fácil. Focar é muito difícil. Então, requer um esforço para a gente poder focar. E quando a gente foca, a gente vê os benefícios. Os benefícios, eles aparecem na nossa vida. Eles vão dando frutos na nossa vida. Então, esse pão que a gente se alimenta, na verdade, o objetivo dele não é só encher a nossa barriga. O objetivo desse pão que a gente se alimenta é a gente estar alimentado, a gente estar forte e a gente poder dar frutos. Porque tem outras pessoas que precisam também desse alimento, precisam conhecer esse pão, precisam ter acesso a esse pão. E a gente precisa estar alimentado para a gente conseguir abrir esse caminho, abrir essas portas. Eu acho que esse que é o principal objetivo aqui da capela, né? É apontar as pessoas para Jesus, que Ele é o pão da nossa vida. Amém? Vamos orar. Se puder fechar seus olhos. Senhor meu Deus, Jesus amado, queremos aqui nos colocar diante de Ti. Te agradecer, Senhor, pela Sua presença. Te agradecer porque o Senhor está no nosso meio, Pai. E mesmo quando a gente faz tudo errado, mesmo quando a gente está fraco, quando a gente está vulnerável, Senhor, quando a gente está a ponto de explodir, o Senhor está do nosso lado, o Senhor se faz presente. Como é bom Te conhecer, Jesus, e saber que por onde quer que a gente ande, por qualquer situação que a gente passe, o Senhor vai estar sempre do lado. Ainda que a nossa primeira reação seja achar que a gente está sozinho e abandonado, mas o Senhor está sempre do nosso lado, Pai. Senhor, que o Senhor possa fazer com que a gente ouça a Sua voz e que a gente saiba discernir quando é o Seu Espírito sussurrando em nossos ouvidos, para que a gente possa
responder da forma correta, para que a gente possa responder aos seus estímulos, Senhor, da forma correta, Pai. Senhor, seja o nosso alimento diário, seja o nosso pão, Senhor, que vai nos nutrir diariamente, Senhor, para que a gente possa suportar, Senhor, esse mundo, Pai. Porque não tem fome pior, Senhor, do que estar com fome de Ti, Senhor, e não saber aonde o Senhor está perdido, Senhor, em meio à escuridão, Pai. Então, por isso eu peço, Senhor, que nessa manhã o Senhor possa se revelar, Pai, para cada um de nós, Senhor. Para aqueles que não Te conhecem e para aqueles também que acham que já Te conhecem, Senhor, porque todos nós precisamos de Ti da mesma forma, Senhor, da mesma intensidade todos os dias das nossas vidas, Senhor. Não há um aqui, Senhor, que seja forte o suficiente para dizer que não precisa do Senhor. Todos nós carecemos do Senhor, Pai. Por isso, seja esse alimento, Pai. Seja, Pai, aquele que está conosco em todos os momentos, todos os dias das nossas vidas, Pai. Pedimos, Senhor, um domingo abençoado para todos nós, Pai. Que o Senhor possa estar nos guardando, Senhor, para mais essa semana desse ano que já se aproxima do final, Pai. Que seja, Pai, um momento em que a gente possa comemorar, celebrar, Pai, com a nossa família, com os nossos amigos, Pai, com a galera aqui da capela, que a gente possa estar junto, Senhor. E que o Senhor já esteja, Pai, preparando um 2025 para a gente, Senhor, renovando, Pai, as nossas forças, Senhor, renovando as nossas energias, em nome de Jesus, Pai. Eu Te agradeço. Amém.